Olá pessoal, aqui mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos, o último episódio de 2025. Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Eduardo Starling, e a proposta desse episódio, como já foi trazido aqui em alguns episódios passados e também pelo Instagram, é fazer um balanço do que ainda fica de dúvida, de questão para todo mundo que escuta aqui. A gente já tem 58 episódios, esse é o 59º, fora alguns bônus, entrevistas, etc e tal. Alguns assuntos eu fui pegando mais de uma vez por diferentes ângulos. E sempre tem algumas coisas que o pessoal, especialmente que está começando, ainda fica com um pouco de dúvida, né? Eu acabo escutando aqui e ali. Então eu quis aproveitar que eu não tinha nada previsto, eu queria fazer mais um episódio agora no final desse ano, né? Para fazer uma pauta, para tentar pegar alguns pontos específicos que o pessoal tem dúvida, algumas questões aí, esclarecer aí com todo mundo, tá? Então aqui eu fiz 3 apanhados no Instagram e eu coloquei uma caixinha de perguntas e respostas no Instagram e fui coletando lá as possíveis dúvidas, sugestões das pessoas aqui, tá? Nem tudo é especificamente um episódio, mas eu vou fazer uma devolutiva aqui para tudo que foi colocado, tá? Vai ser isso. Eu acho que não vai ser um episódio tão extenso, vai ser um episódio mais rapidinho. Mas também, cara, fim de ano, tô gravando isso aqui em dezembro, vai sair esta semana mesmo, hoje dia 8 de dezembro. Esse episódio provavelmente vai sair até o dia 10 ou 11, talvez saia antes, tá? Vai depender de como eu vou conseguir editar isso aqui, finalizar, etc. Pra gente poder fechar o ano bem e começar a pensar o ano que vem, tá? E aí, no final do episódio, eu faço algumas considerações aí de como é que vai ser 2026. Mais uma vez, obrigado para quem colaborou, tá? Eu vou procurar citar, espero que eu não erre as arrobas aqui de quem colocou. De qualquer forma, obrigado. Tem uma galera que assina newsletter aí que eu não sei se está ouvindo o episódio, qualquer coisa dá um alô. Tem um pessoal que acompanha aqui no WhatsApp e até se manifestou aqui, eu reconheci alguns aqui, né? Muito obrigado aí por isso. Pra quem ouviu aqui de bobeira, tava passeando pelo Spotify ou pelo Deezer e bateu no episódio de Aquarismo, quiser conhecer um pouco mais, o endereço é www.aquarismoparatodos.com.br. Lá tem todos os episódios de áudio, tá, que eu solto, né? Ele vai pra lá, depois ele replica para as plataformas. E também as newsletters que eu faço desde o ano passado, que são algumas reflexões de episódios, algumas vivências, alguns bate-papos, algumas dicas. Eu solto de vez em quando uma newsletter aí, tá ok? Vamos então agora para o nosso último episódio de 2025. Vamos agora pegar todas as dúvidas e questões colocadas pelo pessoal lá no Instagram, tá? Como eu falei, foram 3 tomadas de... Botei 3 vezes a caixinha ao longo de 2 semanas. Cheguei a um total de, acho que 8. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sugestões aqui. E qual que é a ideia, tá? Quando é uma coisa pontual, especialmente algo que eu já abordei, eu vou tentar ir mais a fundo um pouco. Tem coisa aqui que eu acho que cabe num episódio e aí provavelmente escorrega para o ano que vem, tá? E tem coisa aqui que eu acho que nem cabe, mas aí eu vou falando uma por uma aqui e aí vocês vão entender direitinho o que eu tô querendo dizer, ok? Então, a primeira contribuição aqui foi do @educarvalho_santos, em que pediu um episódio sobre epistogramas. Eu acho bem interessante, tá? É um peixe que eu gosto bastante. Eu tive durante um tempo aqui no meu aquário de discos, até que eu resolvi tirar e tal. E o apistograma é um peixe que talvez não seja tão popular quanto o Ramirez. Eles são assim, muito próximos, tem características próximas, vivem em regiões próximas, embora o apistograma seja mais abrangente, tenha mais espalhado. E o Ramirez é mais ali pro norte, ali mais pra a bacia do Orinoco do que provavelmente a bacia amazônica. O apistograma tá a bacia amazônica inteira e são várias espécies. Eu acho que fica um episódio bem rico, sim, tá, o Edu? Eu acho que foi uma coisa interessante. Uma coisa que eu só acho curioso que engraçado,
pelo menos conversando no grupo aqui que a gente tem de WhatsApp, eu tenho a sensação de que ele não é tão fácil de achar para venda quanto o Ramirez. Ramirez, tudo quanto é canto, você acha Ramirez para vender, né? E é bastante popular, embora não seja um bicho tão fácil de manter, como eu falei no episódio que eu falei de Ramirez. É um bicho que morre com uma certa facilidade. O Ramirez o apistograma é um peixe que eu considero mais resistente do que o Ramirez, tá? Mais fácil de criar, mas ele talvez não seja tão popular, tão fácil de achar, né? Mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre ele, sim. Então fica aqui anotado para falar sobre Ramirez em 2026. E aí o próprio Edu Carvalho Santos, ele pediu, deu como sugestão que eu fizesse comentário de aquários, react, e que o ouvinte mandasse vídeos e eu reagisse. Aí tem duas questões, tá? Eu te respondi rapidinho lá pelo Instagram mesmo, mas eu vou dar aqui talvez outras pessoas tenham o mesmo pensamento e acho que vale fazer esse esclarecimento. Primeiro, tá? Eu, de um modo geral, a minha primeira reação eu não gosto muito do formato de react, tá? Eu já vi isso sendo usado por outros canais de aquarismo. E quais são as duas situações que eu vi? Ou pessoas que às vezes não falavam de forma muito respeitosa, tá? E outras vezes pessoa passando pano, numa de não querer ofender, passando pano para coisas que eu acho que você não pode passar pano, de mistura de fauna, de peixe que cresce demais e tal. Se eu fosse fazer isso, eu me esforçaria ao máximo para não incorrer em nenhum dos dois problemas. Tá? Mas tem uma outra questão que é o seguinte: no aquarismo tem uma coisa que eu já falei aqui muito rapidamente, eu posso até voltar a falar em 2026 sobre isso, que é a coisa assim, as pessoas procuram muito uma receita de bolo, que pode, não pode, deve, não deve, e o aquarismo não é tão restrito assim, tá? Eu sou um pouco chato com isso. Eu, durante muito tempo, os peixes no meu aquário de disco, eu falei, não, só vou ter peixe amazônico. Até algum momento que eu resolvi, não, dane-se, aí eu tenho peixe asiático, eu dei uma misturada aqui, paciência, tá? Mas eu fui chato com isso. E muitas vezes, a gente tem, na hora que você está reagindo a um aquário, tá? Por melhor que sejam as suas intenções, você tá botando um viés de julgamento, tá? Então, por exemplo, o cara vai botar um aquário que tem a carabandeira, que tem Trichogaster leri e que tem, sei lá, um outro peixe, sei lá, um petrícola, tá? Não existe o certo, certo ou errado, tá? Se for um aquário grande, então, se tiver espaço para todo mundo e a água for compatível, não tem. Mas eu, por exemplo, não sei se eu vou reagir bem. Eu acho que não combina, tá? Eu tenho as minhas chatices com isso, entendeu? Eu acho que não combina. E eu acho que no aquarismo, para poder o aquarismo crescer, eu acho que a gente tem que ter menos pré-julgamento. A gente tem que orientar para você não fazer não colocar um peixe em sofrimento. Sofrimento não no ponto de vista humano. Não, porque ele tá infeliz. Aí qualquer coisa, escutem o episódio 58, quando eu falo de aquarismo responsável, pra gente não antropomorfizar a felicidade de um peixe, tá? Mas isso é um papo pra vocês ouvirem lá, tá? Pra dizer aqui o seguinte: eu talvez não ache bacana, mas talvez não tenha problema nenhum. Talvez os três estejam vivendo bem. Então, o aquarismo é muito tentativa e erro também, desde que você não coloque uma situação do tipo botar um pangáceos num aquário de qualquer que seja o tamanho, um peixe que cresce pra caramba, que é um peixe até para lago e lago grande, tá? Esse tipo de coisa que eu acho que não vale colocar. Então, assim, eu acho que o formato de react para aquário ele é complicado, tá? Eu não sei se eu conseguiria fazer da forma mais adequada possível, tá? Um formato que eu acho bacana, por exemplo, o pessoal do Aquaflow, tá? O Kleber e o João, eles têm um formato de reagir ao aquário de inscrito que é bem bacana, porque eles pegam o viés do aquapaisagismo. Então eles não estão julgando se você está certo ou errado você botar peixe X ou peixe Y. Eles estão vendo o layout, pegando viés de aquapaisagismo, se o layout está harmônico, não está, se aquela planta está sendo favorecida, não está, se os peixes estão saudáveis. Eu acho bem bacana. Inclusive eu já mandei uma foto do meu aquário para eles. E assim, o meu aquário não tem a menor intenção de ser de aquapaisagismo. Eu nem tenho hardscape, praticamente. E eles foram super legais falando isso. Olha, isso aqui não é a proposta dele, mas se eu fosse julgar seria assim, 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 assado. Uma coisa super legal, né?
Esse é um caminho, tá? E aí, eu dei essa volta toda, Edu, pra dizer o seguinte: eu tenho um outro problema, é porque eu dificilmente vou sair do formato de áudio, tá? Eu já fiz uma outra coisa em YouTube, mas eu não tenho tempo disponível para conseguir fazer uma coisa minimamente boa no YouTube. Eu não consigo ter uma cadência de episódios no YouTube. Eu mal consigo hoje em dia ter uma cadência de episódios em áudio, que para mim é mais fácil. E eu acho que esse formato de React pressupõe que eu faça isso em vídeo, e aí para mim seria inviável. Mas assim, como tinha outras questões relacionadas a React, eu quis dar a resposta completa, tá? E aí fica então respondido. Se alguém mais tivesse essa ideia de sugerir React, tá aí a minha resposta para isso, tá? Essa é a questão. A outra manifestação que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aí, desculpa se eu for ler errado, @charao, CHARAO, não sei como é que pronunciaria isso, acho que é Charão, pode ser Charão, 170681, que eu tô pressupondo que é uma data de nascimento, tá? Alguém de 17 de junho de 81. E ele botou um ponto super interessante: como vencer as algas, tá difícil pra mim. Cara, assim, cara ou menina, não sei, não dá pra saber se você é homem ou se é mulher. Eu não vi pela fotinho também. Eu tô pegando aqui a minha cola, tá? Eu até falei algumas vezes sobre isso, tá? E eu tenho um episódio, inclusive, sobre algas. Mas, tentando simplificar aqui, eu não vou te mandar ouvir de novo. Se você quiser ouvir de novo, beleza, tá? E tira dúvida e tal. Mas, assim, tentando resumir, basicamente, as algas são resultado de que alguma coisa está sobrando no seu sistema. Ou está sobrando luz, ou está sobrando nutriente, ou está sobrando gás carbônico, ou dois deles, tá? Eu não sei qual é o objetivo do seu aquário, tá? Se o teu objetivo do seu aquário é ter peixes, tá? E você tem umas plantas para enfeite, muito provavelmente está sobrando luz e nutrientes. É alguma coisa relacionada à alimentação ou a limpeza mesmo de fezes dos peixes, que tem uma quantidade de nutrientes maior. E como a gente quer mostrar o aquário, a gente acaba deixando o aquário ligado mais tempo do que o necessário, tá? Para isso funcionar, você tem que equilibrar o sistema. Como é que você equilibra o sistema? Ajustando o fotoperíodo, né? E removendo o excesso de nutrientes da água, ou não deixando que fique em excesso. E aí você pode fazer isso com alimentação, pode fazer com troca parcial ou com os dois. Eu não sei exatamente qual o seu problema, mas eu, de cara, sem saber, uma forma de você, em vez de você sair partindo para botar coisa para matar algas, tá? Que é um caminho, dependendo do problema, pode ser um caminho. Eu já te digo que uma forma fica de olho na quantidade de comida que você coloca e aumenta o seu regime de troca parcial de água, o seu regime de TPA. Ou troca mais água, ou troca mais vezes. Aí vai depender também dos peixes que você tem. Tem muitas variáveis aí. Mas o cerne, a causa raiz é excesso de nutriente e provavelmente excesso de luz também. Dá uma olhada nisso. E mais informação, eu tenho um episódio só falando sobre alga, que teve supervisão de gente que entende do assunto. Eu também já tive meu quinhão combatendo água aqui em casa. Inclusive agora que eu tô conseguindo resolver dos meus aquários pequenininhos. Eu sei que é brabo. E é uma das coisas que mais desanima o iniciante, essa questão, quando o aquário fica todo verde. É complicado, tá? O próximo aqui é do @Fábio Takashi, tá? E ele colocou assim: com as festas de fim de ano, como lidar / manter o aquário nas férias ou períodos prolongados? Cara, muito bacana. Eu até cheguei a fazer um videozinho no YouTube disso, né? Porque eu tava com um pouquinho mais de tempo, consegui fazer um videozinho de YouTube, né? Mas eu tenho uma forma de resumir isso, mais ou menos, tá? Que é o seguinte: existe um grande Depende aqui, não à toa que eu tinha criado uma camisa Depende, né? Quando eu tinha uma lojinha de camisas, eu botei um Depende, né? Existe um grande Depende, mas a partir do pressuposto que é um aquário comunitário, um aquário médio ali, de seus 60, 70 litros ou mais, tá? O que eu sugiro? Antes de você viajar, sair de férias prolongadas, você fazer uma mega limpeza nele, mas não na véspera, tá? Faz uns 3, 4 dias antes. Porque quando você faz uma mega limpeza, muitas vezes você
você pode ter um pico de amônia porque você remexe muita coisa e aí revolve matéria orgânica e aí você tem um pico de amônia. Então eu realmente recomendo fazer isso 2, 3 dias antes. Fazer uma boa limpeza nos filtros, tá? Filtro ou filtros. Uma boa limpeza sifonando fundo. Uma troca parcial generosa de, sei lá, 50%, 60% da água, né? E a depender da fauna, eu recomendo você botar um alimentador automático. Você compra aí no mercado, vende, né? É uma movida a pilha. Você coloca a comida granulada ali. Flocos também, mas a granulada é melhor, tá? Coloca no tambor, aí programa para uma vez por dia ele girar. E eu ponho uma vez por dia para você não voltar com o aquário tão pântano de tanta alga. Eu acho que uma vez por dia só para os peixes ficarem numa boa, tá? Uma vez por dia, joga a comida lá, ele come, beleza. Não precisa mais do que uma vez por dia. E beleza. Período curto, o pessoal gosta de botar aquela comida de fim de semana, aqueles tabletes que você compra e tal. Eu prefiro alimentador automático, tá? No caso do beta, existe um caso do beta. De você ficar muito tempo viajando e aquele beta ali. Eu ainda acho que a melhor solução, no caso do beta, é você arranjar uma pessoa e explicar para ela como é que ela alimenta esse beta, tá? E aí você pode botar 2, 3 bolinhas por dia. Aquário micro mesmo, de beta. Eu acho que umas 2, 3 bolinhas por dia, ou alimenta dia sim, dia não. Tranquilo, só para poder sobreviver esse tempo. E aí na volta você vai ver, assim, eu já viajei períodos aqui tipo de um mês, um aquário grande, e o alimentador automático deu conta, a limpeza deu conta, eu só tive que mais trabalho podando planta. No caso, o aquário tinha mais planta do que tem hoje, tá? Foi o máximo que eu fiz. Mas o principal, Fábio, é isso. É você fazer uma boa limpeza um pouco antes de viajar e programar a alimentação. Se for um aquário pequenininho, tipo um aquário de beta, um aquário bem pequenininho que não role de você colocar um alimentador automático, e aí, de repente o ideal é você confiar em alguma pessoa para colocar ali. De repente, não sei, tô pensando no caso extremo. Se você tiver alguma loja parceira, alguma loja amiga, de repente, se for um beta, deixa o beta na loja, pro cara faz um acerto com o cara. Eu nunca fiz isso não, mas acho é uma ideia. Eu acabei de ter essa ideia. Não sei se é pertinente, mas é isso, tá? O que eu penso em caso de viagem é isso. E é até bom falar isso porque eu vou viajar em janeiro, vou fazer umas 2 ou 3 viagens. Eu tenho 2 aquarinhos com beta aqui, eu tenho que ver o que eu vou fazer da vida. Então eu acho que eu tenho que começar a pensar nisso realmente, tá? É isso. Aí a próxima pergunta aqui é do @Rafael Nunes Músico. Se não me engano, já tá até no nosso grupo lá. E ele sugere a pauta aquários marinhos. Rafael, o que acontece? Eu já tive aquário marinho, né? Eu até já falei algumas vezes. Eu tive aquário marinho na década de 90, 80, 90, que era muito mais rudimentar do que hoje, tá? Não tinha esse negócio de... essa coisa de fazer água era muito cara na época. Então, normalmente você comprava na loja uma bombona de água do mar esterilizada. Ou você pegava água do mar em lugar de alto mar e esterilizava. E aí, eu praticamente não fazia troca parcial. Era só sinfonar, usava esquimia, essas coisas. Era muito... assim, a gente não tinha coral vivo como tem hoje. Era um outro aquarismo marinho, tá? Eu até já cheguei a estudar muita coisa para poder falar sobre aquário marinho. Mas, assim, até tem uma galera aqui que põe pilha aqui. O Robson é um que põe pilha. O Robson da Basiflora é um que bota pilha pra falar de aquário marinho, até pra eu transformar em um aquário marinho. Mas, por enquanto, não, tá? Mas eu acho que seria um tema interessante. Já estudei muito. Mas, assim, a chance de eu falar uma tremenda bobeira, uma tremenda besteira, é grande, tá? É grande. O ideal seria eu chamar uma pessoa pra poder falar sobre isso. E passar a pauta pra essa pessoa. Pode ser que passe, pode ser que não. Mas vou deixar essa sugestão para o ano que vem. Vamos ver se é viável fazer. Mas eu acho que o aquarismo marinho está crescendo muito. Tem muito material. Assim, claro, tem muita coisa cara também. É um mundo. É uma boa sugestão. Eu ainda não me sinto apto para fazer isso. É uma coisa para se pensar para 2026. Tá? De qualquer forma, anotar. Outro aqui do nosso amigo de velha data aqui, o Bruno, @Bruno Rodrigo, tá? E aí, eu vou nem... Cara, seu nome tá cifrado aqui, não vou nem dizer que eu já sei quem é você sabe quem sou eu. Tamo em casa aqui, tá? E o Bruno coloca aqui, substratos, plantas e discos, pode ou não pode? Cara, aí vamos aquele velho esquema, resposta rápida e resposta não rápida. A resposta rápida depende, né? E a resposta não rápida, por quê? Por que eu depende? O disco...
Eu já falei isso algumas vezes atravessadas, mas isso aqui provavelmente vai ter um episódio falando disso no ano que vem. Eu já vou adiantando. Ele é um peixe que as pessoas acreditam que ele é muito difícil de ter. Não é tão difícil de ter assim, mas ele é um peixe que tem umas certas exigências, né? E uma das exigências de um aquário de discos é você ter ele ser extremamente limpo. Por que extremamente limpo? Porque se você não tiver... ele gosta de uma água bem leve, assim, com pouca coisa dissolvida, matéria orgânica. E assim, é um peixe suscetível a ataque bacteriano, as coisas assim. E um aquário muito carregado de composto biológico, de composto orgânico, tende a ter uma flora bacteriana maior e você pode ter um risco aí. Aumenta a probabilidade de você ter um risco de um ataque bacteriano. Ainda mais porque o disco gosta de altas temperaturas, que só favorece flora bacteriana. Tá? No aquário de água mais ácida, você tem menos problema, porque o pH de certa forma inibe. Hoje em dia as pessoas estão criando disco com aquário alcalino. Você tem disco em 7.2, 7.5, às vezes até um pouquinho mais. E aí isso favorece você ter ainda mais bactéria. Então você tem algumas questões aí. Então, assim, o que é o mais fácil para criar? Se você quer pegar o iniciante, você quer criar discos, você fala o seguinte para ele, cara, você tem pouca experiência, aquário pelado, tá? Aquário sem nada, caixa de vidro, ou sem substrato, bota alguns enfeites, mas sem substrato, porque fica muito mais fácil de limpar. Você consegue sifonar restos de comida e fezes de forma muito mais tranquila. E aí fica mais fácil de criar o aquário dos discos, tá? No caso de você querer ter substrato e planta, que é o meu caso, aumenta a dificuldade, porque você tem que ser mais atencioso nessa limpeza e dimensionar mais ainda a filtragem. Tem um caso aqui, que é um cara conhecido do aquarismo, o pessoal do Instagram deve conhecer, o Placidino Mateus, né? Acho que é @Placidino Mateus, o nome dele é Mateus Placidino. Ele tem uns aquários incríveis, um plantadão high-tech, com disco, e ele tem um aquário grande com disco e tal, e as pessoas perguntam, caraca, qual é o seu segredo, qual é o seu segredo? A resposta simples ele tem uma filtragem super, hiper dimensionada e ele tem um trabalho de manejo uma vez por semana, trocar, etc e tal. Então assim, dá para ter substrato plantas e disco? Dá, desde que você saiba o que está fazendo, superdimensione filtragem e seja muito atencioso ao manejo, a trocas parciais de água, às vezes uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou mais vezes por semana, para você compensar o potencial que esse aquário plantado tem de acumular sujeira e você não ver, tá? Então assim, na dúvida, você não tem muita experiência, é melhor você não ter substrato e planta, mas se não, tem essa questão. Bom, eu acho que tá respondido, né? De qualquer forma, qualquer coisa, Bruno, a gente conversa, mas eu acho que isso fica esclarecimento pro resto das pessoas. Tem muito tempo que eu falei sobre disco, né? Embora eu fale na newsletter com alguma frequência, que eu tô sempre com questões aqui. Eu tô passando por uma questão agora, eu tô tratando um ataque bacteriano externo agora, tá todo mundo ali na caixinha nesse momento, né? Mas é isso, então fica essa mensagem aqui. Pode, mas você exige mais do aquarista nesse caso, tá? Próxima aqui, estamos chegando perto do fim aqui, já falei bastante aqui. A próxima manifestação aqui é do Eduardo Ritter, @Eduardo_Ritter com 2 T's _. Sugiro uma pauta de invertebrados, ampulária, neocaridina, lagosta filtradora, etc. Excelente sugestão, Eduardo. Eu acho que de um tempo pra cá, eu sempre tenho camarão fantasma aqui, porque eu acho que ajuda. Fora que eu gosto também, acho que é divertido. Eu evito no aquário de discos ter lagosta filtradora, com medo dela morrer e eu não perceber, né? Já tive neocaridina aqui, ele é um universo à parte. E eu conheço um cara aqui que é muito fera de neocaridina, poderia ser até um cara pra falar, que é o Thiago, que trabalha lá na Mundo dos Discos, lá do Vitor. Ele tem um Instagram que é o Mundo das Neocaridinas, que é muito... Pra quem estiver interessado, vale seguir o Thiago. O Thiago saca pra caramba de neocaridina, tá? E ampulária, eu já tive momentos de amor e ódio com ampulária. Eu já tive ampulária aqui que o nosso amigo aqui, o Mário, que é um amigo meu de longa data, mas que também ouve aqui e tal. Ele tinha um aquário cheio de ampulária, já me doou ampulária, já morreu aqui por causa da água, era muito ácida. Já tive ampulária passeando na sala, saindo para reproduzir, uma loucura. E agora
foi uma ampulária que resolveu um problema de alga de um dos meus aquários nano aqui com beta. Eu botei uma ampulária aqui, ela é impressionante como ela mantém aquele aquário sem alga. É uma coisa assim, cara, quase sobrenatural. Eu acho que vale. Isso vai exigir algum estudo, tá? Eu tenho que dar uma lida. Mas aí, Eduardo, vou guardar isso como pauta para 2026. Eu acho que é uma pauta interessante para 2026, tá? Então, fica anotado aqui. E o último, que é praticamente a pergunta de prova, tá? É o @RafaelRodrigues7337. Ficou incompleto, tá, Rafael? Mas eu vou colocar aqui. Como manter o equilíbrio saudável entre plantas e peixes relacionado com o ciclo do que é o nitrogênio, né? E foi o que eu te falei lá no Instagram. Cara, isso aqui dá uma tese de mestrado. Essa tua pergunta é uma que remete a muita coisa que eu já falei aqui. O equilíbrio saudável de plantas e peixes vale muito em você ciclar o aquário, não superpopular com peixes, ter atenção nas plantas, ver que as plantas estão precisando e questões de nutrição das plantas, no caso de fertilização, etc. Essa que é a grande dificuldade. Aí você repara que o mais comum, quando você pega um aquário de aquapaisagismo, o foco é as plantas, está nas plantas. Então, o esforço do aquarista ali é para dar o melhor ambiente para as plantas. É muito o que o Eduardo Fonseca fala. O Eduardo Fonseca da Flora Up fala. Cara, o viés dele é botânico. É a planta. O peixe ali é quase um intruso. É quase para compor ali. E no aquapaisagismo é muito isso. O peixe ali, inclusive, tem que ser bem pequenininho, bem pouquinho para a questão de escala. Senão você tira a pessoa da escala que o cara tá querendo sugerir ali com aquele hardscape ali, né? Peixe, quando o foco é peixe, a planta ali também é mais uma decoração. Você tem que só cuidar para que ela esteja saudável, esteja bonita e não esteja negligenciada, porque senão você arranja mais um problema ali, né? E ainda por cima, alga na história, né? Mas o principal, assim, tentando responder ipsis literis, né? Como você colocou, relacionando com o ciclo de nitrogênio, ciclar o aquário, colocar as plantas, deixar que as plantas se acomodem no aquário, elas se estabilizem, porque muitas plantas que você compra, elas são criadas emersas, então ela tem aquela questão de se adaptar ao mundo submerso, né? Até falei isso num episódio de plantas, né? Você deixar ela acostumar, e aí você começa a colocar os peixes aos poucos, sempre colocando aos pouquinhos. Eu falei isso já espalhado em vários episódios, mas assim, resumindo, é isso, tá? É o aquário ciclado, você depois colocar as plantas, ou de repente ciclar já com as plantas, eu até prefiro, tá? Aí elas vão se adaptar ao ambiente submerso, você vai ter o aquário lá já com amônia e nitrito zero e vai devagarzinho colocando os peixes lá e vai acompanhando, aí você mantém o equilíbrio. Aí o equilíbrio é igual o chinesinho equilibrando pratinho, você vai ter que ir cuidando de equilibrar pratinho, alguma coisa sair, você vai ter que cuidar. Que nem a outra pergunta do Charão 170681. E as algas? É um desequilíbrio, você pode ter um aquário todo equilibrado, de repente começa a ter algo, você tem que ver o que tá escapando aí. O barato do aquarismo é esse, tá? Mas o equilíbrio saudável é isso, é você fazer as coisas com calma, assim, estudando, tentando ver o que fazer, e de repente perguntando quando alguma coisa tá fugindo ali do que tá previsto. Tá, gente? Bom, essas são as perguntas que o pessoal mandou. Vamos aqui para as considerações finais. Então, pessoal, isso é o que temos para 2025. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse ano eu passei por vários percalços, tive que sair do meu compromisso ali de pautas quinzenais. Tá realmente complicado para mim. Cheguei a pensar em alguns momentos em parar com o podcast, né? Não só porque eu achei que eu já estava sem assunto, mas também por questão de tempo, mas eu concordei comigo mesmo, com vocês, de seguir, mas assim, desde que tenha algum assunto, alguma coisa para poder contribuir, tá? Eu acho que fechar com essas dúvidas é interessante, porque por mais que você ache, no caso eu ache, que você já falou sobre tudo, sempre tem alguma coisa que não ficou muito bem entendida, vale a pena repetir. A ideia é ajudar todo mundo aqui, levar informação, tentar ajudar as pessoas que estão começando, ou que já começaram, mas de repente, naquele momento pararam
tiver algum problema, alguma coisa assim, tá? O podcast agora vai dar um descanso maior, né? Agora festas de fim de ano, vem férias de janeiro, vai ter carnaval. Eu devo voltar a pensar mais em conteúdo lá para fevereiro, tá, gente? Então, assim, até fevereiro, no máximo, deve pingar uma outra coisa que eu achar relevante ali na newsletter, tá? Eu não vou produzir nada a princípio não vou produzir nada em áudio. Se rolar alguma coisa, eu até aviso na newsletter. Se pintar alguma coisa, um bônus aí, eu aviso. Mas a princípio, o planejamento é... Eu vou tirar um tempo aqui também, até porque o meu aquário tá precisando de mim, né? Eu tô agora tratando dos discos aqui que estavam com ataque bacteriano, tá? Então, eu vou tirar um tempo também, família, fim de ano, trabalho, essas coisas todas, né, gente? E cuidar de tudo bonitinho aqui. Pro ano que vem, como eu falei, né? Tem essa sugestão aqui de uma pauta de apistogramas, que está anotada, que eu acho que vale. Uma pauta sobre invertebrados, que está anotada. Invertebrados de água doce, tá? Já que para entrar em água salgada é complicado, tá? Invertebrados de água doce. E aí, além desse, eu vou falar de caranguejo também. Eu já vi vendendo. Aí, pra galera que tem mudskipper, costumo botar aqueles caranguejinhos de água salobra, aquele chama maré, que eu acho bonitinho e tal. Mas já vi também de água doce mesmo. Eu acho que vale colocar, vale pensar. Vou pensar numa pauta sobre isso. Eu tenho vou ter uma outra pauta falando de jacaradisco, porque eu falei tem uns 2 anos. E eu vou falar num ponto de vista mais pessoal, da minha história com eles. Que até já rendeu 3 postagens lá no blog do Aquariando. E aí eu vou fazer um compêndio disso do que eu relatei lá no blog do Carlos. Vou falar aqui adicionando coisas de depois que eu terminei de escrever. Algumas experiências mais recentes. E conversa com essa pergunta aqui do Bruno Rodrigo aqui de plantas, pode ou não pode, etc. Né? E uma visão de... Vou tentar falar um pouco de mercado, porque esse mercado de jacaradisco é enjoado pra caramba, gente. É complicado. É impressionante. É uma competição, ao meu ver, burra entre os criadores. Para dizer o mínimo. Mas eu vou falar um pouco disso também, que isso me incomoda um pouco. Ainda que que algumas pessoas vão torcer o nariz para mim, eu vou falar, porque são coisas que me incomodam no mercado brasileiro de disco. Né? Então vou falar sobre isso. Vou falar sobre um negócio chamado aquarioterapia, que é uma coisa mais pessoal, mais fora do técnico, de como o aquário funciona para relaxar, para educação. Eu já falei isso lá atrás, mas eu vou fazer um outro apanhado sobre isso aqui, que eu acho bacana da gente falar, né? E como ele pode servir para isso. E, bom, a princípio são essas as pautas. De repente, no meio do caminho vai pintar alguma outra coisa. Aí, enfim, a gente vê. Ano 2026 a gente vê como é que fica, tá? Então, assim, para vocês todos que ficam aí, obrigado aí pela audiência nesse ano de 2025. Um feliz 2026 para vocês. Ano que vem a gente segue com alguma coisa aqui, escrita ou um áudio, tá? E para quem tiver com abstinência aí de conteúdo, aí eu indico seguir o Aquaflow Podcast. Eles têm quase que todo dia alguma coisa pintando no canal deles no YouTube, né? Do Kleber e do João. Às terças-feiras realmente tem alguma live, tem reacts de aquário, tem dúvidas, tem um programa de membros que quando você paga lá, você tem algumas vantagens, dependendo do valor, você tira dúvidas. Eu faço propaganda porque o trabalho dos caras é bem bacana mesmo, tá? Então, se tiver com abstinência de conteúdo, cara, segue o Aquaflow, que o Aquaflow eu acho que faz um trabalho muito bacana no aquarismo aqui no Brasil, tá ok, gente? Um abraço pra todo mundo e feliz 2026 pra vocês.